Boa noite a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos ao canal digital da Hebraica. Um grande prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou Andréa Schwartz. Vim dividir uma live que para mim é uma live super importante. Vim falar sobre diversidade e inclusão com Arthur Greenbaum. O Arthur, ele é CEO do Grupo Boticário. Antes da gente começar, eu queria agradecer ao presidente Bialski e a vocês e a nossa Casa Hebraica, esse canal maravilhoso, pela oportunidade de falar um pouco da minha história de vida, mas mais do que isso, falar de diversidade e inclusão como estratégia de negócios. Vou me apresentar rapidamente, para quem não me conhece, sou Andréa Schwartz, sou uma mulher real, plural, com mais de 40 anos. Sou mãe do Guilherme e do Leonardo, sou esposa do Jacques, sou filha, amiga, empreendedora social, palestrante e também sou uma pessoa com deficiência. Tantas características definem a Andréa como um ser único, que me constitui, enfim, como uma pessoa que é antes de qualquer rótulo. Para quem sabe, eu sou uma mulher que não aceito rótulos e, mais do que isso, não tenho roteiro. A questão da deficiência, ela fez parte da minha vida desde que eu tinha 22 anos de idade. Então, eu adquiri uma deficiência. A Andréa continuava sendo a mesma pessoa, mas a partir daquele momento eu comecei a perceber que a sociedade me via de forma diferente. E de uma forma bastante enviesada e muitas vezes uma forma que me limitava e ainda me limita em várias questões da minha vida. Então, se a gente pensar, por exemplo, no meu direito de ir e vir, eu não consigo nem ir até a esquina. A gente não tem políticas públicas, né, que promovam aí uma inclusão das pessoas com deficiência. Se eu pensar no mercado de trabalho, que é o nosso assunto aqui hoje, a condição de ser uma pessoa com deficiência me limita o tipo de vaga que é ofertado para mim. Então, quando o Bialski me fez um convite, eu falei, Daniel, vou falar muito mais do que a história da Andréa, eu quero falar sobre diversidade e inclusão, sobre o ponto de vista de estratégia para o negócio. Então, eu vou trazer aqui, agora, o Arthur Greenbaum. E por que essa decisão de chamar o Arthur? Porque ele é CEO de um grupo gigante e que também pensa a diversidade como estratégia de negócio. Tanto nas questões internas de empregabilidade, mas também no consumidor plural, o consumidor com deficiência, o consumidor de grupos minorizados. E ele vai trazer um pouco da visão dele com relação ao assunto. Então, vou pedir para o Arthur se apresentar, para que a gente possa, enfim, conhecer um pouco mais da história dele e dessa história desse CEO, que é um líder inclusivo dentro de uma organização e que está fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. Obrigado, Andréa. Obrigado, Daniel, pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente falar de um tema tão relevante para a nossa sociedade, né, para o mundo como um todo. E fico muito feliz de poder dividir isso com você. É uma pessoa que tem, além de um brilho espetacular, toda uma capacidade de inspirar milhares de pessoas aí na busca de elas poderem demonstrar quem elas são como pessoas, independente de qualquer tipo de limitação que a vida tenha apresentado para elas. Então, acredito que vai ser um bate-papo muito gostoso. Quem é o Arthur? Acho que começando por ordem de importância, o Arthur é pai do Mário e do Rodrigo. Começa aí, acho que minhas funções, né, mudou bastante, sempre fui um workaholic intenso. Continuo trabalhando bastante, mas agora ganhei dois seres muito especiais que vieram junto com a minha esposa, com a Karina, para poder ter uma passagem maravilhosa para essa vida, né? Ou seja, a completude que vem não só com o casamento, mas com relação às crianças. E isso, obviamente, vem somado aos outros papéis. Como você falou, eu sou o CEO do Grupo Boticário. O Grupo Boticário hoje é um dos principais grupos de beleza do Brasil e do mundo, né? Quando a gente fala em franquias, a gente tem a maior franquia mundial de perfumaria e cosmético. E aqui, dentro dessa posição, eu tenho algumas oportunidades. Eu tenho a oportunidade de ser o porta-voz de 12 mil pessoas que trabalham diretamente conosco, ser o porta-voz de 40 mil pessoas que habitam o nosso sistema de franquia, né? E tenho também a oportunidade de, juntamente com todo esse time maravilhoso, poder liderar junto a toda a nossa cadeia, junto aos nossos consumidores, junto à sociedade, um olhar mais abrangente para temas muito relevantes. Isso fala muito com a nossa própria história, né? Ou seja, obviamente que tanto eu quanto o Miguel, que é meu sócio,
e é interessante a história, né, porque nós somos sócios, somos cunhados, somos irmãos, melhores amigos, uma série de coisas, e aí começa o desafio do negócio, né, ou seja, esse negócio tem que ser bom, porque ele desafiou a lei da física número 1, né, 2 cunhados que se gostam e são sócios dentro da história, mas graças a Deus a gente se dá super bem. Então, dentro disso, a gente sempre teve um olhar muito importante também para o negócio, mas um olhar sempre maior em relação à sociedade, em questões, em temas que seriam importantes a gente trazer uma luz sobre eles, para que a gente pudesse incentivar o diálogo e incluir várias pessoas nessa conversa, e mais do que isso, trazer como inspiração e exemplo. Né? Acho que a palavra exemplo é uma palavra que nos define muito, não um exemplo a ser seguido, mas o exemplo, nós lideramos por exemplo. Nós, com ações, com atitudes, nós mostramos às pessoas o caminho que nós acreditamos e o que eles podem nos trazer. Tamanho isso foi, ao longo dessa história, que criamos uma fundação em 1990 de conservação ambiental, era a Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, hoje é a Fundação Grupo Boticário, com a expansão dos nossos negócios, mas principalmente um momento onde que nem se falava sobre sustentabilidade, nem se falava sobre nada relacionado ao tema do meio ambiente. Ele já trouxe essa preocupação e nós adotamos, né, ou seja, essa causa dentro do nosso mindset, dentro do nosso modelo de negócio, para que sempre pensando em como nós pudéssemos ter um mundo e uma sociedade melhor. Né? Sou um apaixonado pelo varejo, adoro, né? Ou seja, minha infância se misturou entre os negócios da minha família, né? Meus pais, junto com meu tio, tinham lojas de confecção em Curitiba, eu e minhas irmãs estávamos presentes o tempo inteiro, e quando o negócio é de família, o negócio vem para dentro de casa e a casa vai para dentro do negócio. Né? Então os almoços eram recheados com várias falas de negócio e muitas das nossas tardes foram vivenciadas dentro das lojas. E aí eu pude me apaixonar por essa questão chamada varejo, então esse entendimento tão amplo do consumidor que ilumina uma boa parte da maneira como nós olhamos o desenvolvimento dos nossos negócios. Muito legal. Uma vez eu tive a oportunidade de entrevistar a Luísa Trajano, e ela falou que quando você está aberto a todos, né, a questão de diversidade, de alguma forma, ela já é presente no negócio. E quando eu penso, inclusive no meu próprio negócio, né, enfim, eu tenho uma empresa de consultoria que auxilia as empresas para que elas possam, assim, fomentar a diversidade e a inclusão. Então, eu já incluí mais de 18 mil pessoas com deficiência em 800 grandes empresas, publiquei 3 livros. Ano passado eu ganhei aí um prêmio do LinkedIn, fui nomeada LinkedIn Top Voice, que eu falo que não é um prêmio, né, da Andrea, é um prêmio da causa, onde diversidade e inclusão realmente começa a ter voz nesse contexto empresarial, e mais do que isso, começa sim a perceber que nesse negócio todo mundo ganha, não é só bom para a Andrea estar inserida na sociedade. E aí eu fiquei pensando na sua fala um pouco, uma fala super inspiradora, até porque, enfim, fui investigar um pouco da sua história. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com diversidade e inclusão, eu fiquei na cadeira em 1998. Né? A lei de cotas ela foi regulamentada em 1999. E quando eu comecei a ver essas questões de inclusão, e realmente me incomodou esse olhar que a sociedade tinha agora para a Andrea, eu comecei a perceber que esse assunto ainda estava muito institucionalizado, né? Que as pessoas com deficiência ainda eram, né, na sua maioria, invisíveis para a sociedade. E que com esse olhar, né, enfim, que eu tinha da minha condição, e considerando a Andrea como a mesma pessoa, e não aceitei, né, de forma nenhuma o rótulo que a sociedade estava, e na caixinha que a sociedade estava me colocando, eu comecei a perceber, né, que eu tinha que, de alguma forma, levar informação para a sociedade, para que a gente pudesse mudar, sim, o mindset. E informação, porque você imagina, em 99, esse assunto ainda estava muito institucionalizado, e eu comecei a falar de consumidor com deficiência, eu comecei a falar do funcionário, do trabalhador com deficiência, né? Então, era muito novo, esse assunto era muito ainda disruptivo. E quando eu vejo essa jornada, né, de 20 anos que eu venho trabalhando com isso, eu vejo que a gente evoluiu muito, e que agora esse tema de diversidade e inclusão para bastante empresas se tornou estratégico, né? Porque normalmente quando uma empresa começa a pensar em diversidade e inclusão, as empresas começam pelos números, né? Que é super compreensível, né? Porque os números são alarmantes quando a gente pensa nas desigualdades e no preconceito relacionado aos grupos minorizados. E também, por outro lado, pesquisas mostram, né, que tem números promissores que associam diversidade a melhores resultados para os negócios. E realmente é tentador começar pelos números,
Mas eu sempre falo nas consultorias que eu implemento que eu prefiro começar pelas pessoas, porque falar de diversidade é falar de gente, né? É falar de todos nós, é do conjunto de características que nos tornam únicos mesmo, né? Por isso que antes de tratar desse tema sobre a perspectiva de gestão, a gente tem que compreender de onde a gente está falando e entender quem somos nós nesse processo. Como é que foi isso para você, né? Como é que diversidade, né? A gente sabe que diversidade é a grande riqueza, mas que inclusão é o grande desafio. Como é que é isso para você, que em todo momento esses assuntos são transversais dentro do Boticário? São, na verdade, nós abordamos isso de uma forma sistêmica. E o que leva, né, como você falou, tirando a questão dos números, quais são alguns dos motivos que fazem com que uma empresa passe a olhar com um olhar diferenciado para a questão de diversidade? Acho que tem um lado que talvez seja, em algumas organizações, fala, puxa, ao lado do auxílio, vamos ajudar. O que não tem demérito, mas eu particularmente não gosto muito dessa visão. Né? Eu gosto da visão sempre orientada a um propósito, uma visão orientada a que a gente possa fazer uma inclusão sistêmica de fato. E eu trago uma frase comigo, quando me perguntam o que é diversidade, André, eu falo, é a vida como ela é, né? Ou seja, como ela está representada do lado ao nosso redor, todo momento, e seria muita burrice da nossa parte não querer enxergar nisso, mais do que respeitar, ver como uma baita de uma alavanca de inovação, uma alavanca de criatividade, uma alavanca de crescimento. E sempre esse foi o nosso olhar para cima disso, né? Ou seja, eu entendo, desde pequeno, eu, Miguel, as pessoas que trabalham há muito tempo conosco, nós somos muito curiosos, eu brinco, né? Eu sou muito curioso. Eu fui curioso, eu sou curioso, espero continuar curioso até o final dos meus dias. E eu gosto muito de aprender. Então, quanto mais eu tiver contato com pessoas com diferentes backgrounds, com pessoas com características pessoais distintas, mais a gente vai aprender e a gente vai crescer. Né? E aí, para poder fazer isso, a gente tem que ter um ambiente que aceite isso daqui, seja inclusivo, que as pessoas abracem e respeitem o diferente, porque não adianta ter um discurso e ter uma prática totalmente fora. A chave do jogo para nós chama-se consistência. Coerência e consistência, tanto que a gente faz para fora, com os nossos consumidores, obviamente, com a sociedade, mas também para dentro de casa. Eu me sentiria muito mal se tivesse alguma coisa sendo feita para fora, que um colaborador meu dissesse, mas aqui eles nem olham para isso daí. Me sentiria muito mal, na verdade. Seria irresponsável da minha parte, um péssimo gestor. Porque, no fundo, quando se fala, como surge isso? Para nós é muito normal isso. Né? Ou seja, o nosso propósito, e que a gente revisita a todos os anos, mas ele vem lá desde a época da abertura do laboratório, é criar oportunidades para, através da beleza, transformar a vida das pessoas e o mundo ao seu redor. Né? Ou seja, casa perfeitamente com isso. Né? E a gente tenta fazer de volta isso daqui de uma forma muito, muito sistêmica, porque eu não falo, não recrimino, não julgo alguém que vai lá fazer uma ação única, que já é um primeiro passo, mas eu gosto das coisas que tenham cadência, tenham escala. Foi assim que nós fizemos com o tema de conservação, é assim que a gente trata também com a questão da diversidade e inclusão, porque o nosso objetivo é dar condições para que todas as pessoas tenham o mesmo acesso às oportunidades, aos direitos, independente de gênero, independente de raça, independente de religião, de condição física, nacionalidade, orientação sexual, etc. Porque a gente acredita que as pessoas, né, são únicas e têm condição de lutar por isso. Mais do que uma oportunidade, a gente busca dar para as pessoas o protagonismo, isso falo de forma ampla, não só para o nosso para o colaborador que tem o trabalho a ser feito de inclusão, mas como um todo. A gente quer que todos os nossos colaboradores sejam protagonistas. E eu não faço a diferenciação nesse momento, então, dessa questão da inclusão, porque as pessoas que estão conosco aqui, nesse modelo, sabem dessa maneira, que eles são donos das suas carreiras, eles são responsáveis pelo seu desenvolvimento. O que a gente tem que fazer, na verdade, é oferecer um suporte, oferecer, na verdade, ferramentas, entender as necessidades de cada grupo, para a gente poder diminuir as lacunas de formação existentes, para que a gente possa ter essas pessoas dentro da organização, não só em movimentações horizontais, como a gente vinha conversando, mas com perspectivas de crescimento, que elas possam ter suas necessidades entendidas. Para isso nós temos que ouvir bastante e fazer com que, na verdade, todas essas questões possam ser influências positivas no trabalho. Temos que lidar, por exemplo, com a questão dos viés inconscientes, né? Ou seja, com esse pré-julgamento que existe na chegada das pessoas, que na verdade tem um baita do impacto nessa jornada desse colaborador. Então a gente tem que ter muita atenção nisso daí e tem que estar muito aberto por tema. E como eu falei para você, na verdade a gente faz isso porque a gente acredita que a vida é assim, a sociedade é representada assim, e para mim vai ser muito rico ter dentro da minha organização pessoas que tenham essas ideias, tenham essa representação, não só sobre o ponto de vista da gente pegar e dizer, puxa, estou gerindo algum tipo de risco aqui, reputacional. Claro que tem um pouco disso, mas no fundo a grande questão é, eu vejo oportunidade, eu vejo, né, ou seja, quanto mais a gente puder conhecer melhor a sociedade que a gente tem, mais efetivo nós vamos ser
na proposição de produtos e soluções para essas pessoas. Isso é muito importante, né? Você falou algumas palavras que me chamaram a atenção na sua fala, né? A primeira é pertencimento, que eu acho que deu para entender que vocês aí dentro realmente fazem com que os grupos minorizados se sintam parte, né, da história de vocês e que eles possam, sim, enfim, ter uma carreira vertical e não horizontal, como a gente vê em muitas organizações. Muitas vezes esses grupos têm essa carreira horizontal, como você bem falou, pelos nossos vieses inconscientes, que nada mais são do que os preconceitos, né? Que muitas vezes limitam, como eu falei na minha fala, no início da minha fala, o tipo de oportunidade que é ofertado para essas pessoas dentro da empresa. Por isso que a gente tem indicadores, né, tão desiguais no mercado de trabalho, né, e que a gente também entenda que a beleza, isso que também me chama muita atenção no negócio de vocês, ela pode ser, né, assumir várias formas, né. Então, eu acho que o impacto de vocês, de ter grupos representantes de trabalhadores de diferentes grupos minorizados, também, né, traz isso, uma visão para o negócio de vocês. Porque como é que eu penso em desenvolver um produto para uma pessoa, né, enfim, que tem uma determinada característica, se eu não tenho esse grupo representado? Muito difícil a gente falar em inovação sem ter a voz dessas pessoas, né? Seria, na verdade, uma falha muito grande nossa achar que a gente pode determinar o que as pessoas necessitam. Né? Ou seja, eu tenho que ouvir essas pessoas, eu tenho que colocá-las para discussão para que a gente possa achar as melhores soluções. E tem a grande parte das grandes ideias vem dessas pessoas. Para você ter ideia como a gente leva essa questão dentro da empresa, André, nós criamos no ano passado uma área específica para temas relacionados à questão de inclusão e diversidade. Né? Uma área que ela tem por missão pensar e conduzir toda essa questão da diversidade e inclusão do modo corporativo dentro do grupo. Ela tem 7 pessoas que são de diversas áreas que compõem isso daqui, e nós trabalhamos isso com grupos de afinidade. Nós criamos 5 grupos de afinidade em 5 dimensões, onde nós temos mais ou menos cerca de 500 voluntários trabalhando dentro desse modelo, para que a gente possa cada vez mais ter, né, esse tema sendo falado, sendo tratado, sendo desenvolvido dentro da organização, porque não adianta só comunicar. Né, todo mundo pensa, comunica lá, mas não adianta, é que nem propósito e valores, se estiver só na parede, acabou, não funciona, tem que ser no dia a dia, tem que ser no exemplo, né, e a gente tem isso também, a questão que não adianta só a gente comunicar as coisas para as pessoas têm que se sentir incluídas, elas têm que ter a sensação, não só olhar que pertence, mas ter a sensação de efetivamente estar pertencendo, estar contribuindo dentro desse processo, né, ou seja, você tem várias empresas que encaram, né, diferentes formas, tipo, agora a gente tem visto vários movimentos, nós não temos um perfil ativista, né, pegar uma causa, nós temos, na verdade, um perfil transformador. A gente joga pegamos alguns temas, colocamos luz sobre eles e trabalhamos arduamente junto com nossos parceiros, com nossos colaboradores, para tentar inspirar e mudar uma realidade existente hoje, mas não com o sentido do ativismo. Não, e como é que eu penso nesse desafio, né? Quando eu falo que inclusão é o nosso maior desafio, como é que dentro de uma organização a gente consegue tirar esse assunto só da mão do RH, que normalmente a gente sabe que quem toca o programa de inclusão e diversidade é o departamento de RH, e faz com que esse assunto seja transversal dentro da empresa, né? Como é que a gente realmente envolve, né, questões de marketing, de comunicação, inovação, porque eu tenho um feeling que daqui a 10 anos o programa de diversidade vai estar, enfim, com o setor de inovação das empresas. Porque a empresa que não realmente perceber que a equipe plural, ela traz inúmeros benefícios, então a gente já tem aí, né, inclusive pesquisas seríssimas com relação ao impacto, né, de empresas que investem em inclusão e diversidade, impacto positivo nelas, que são empresas mais felizes, são empresas que inovam mais, né, e, consequentemente, tem mais lucro, mas são empresas que realmente traz aí uma sensação para os seus colaboradores de felicidade, né, e de pertencimento. E eu realmente acredito que a gente está numa era que a gente pode, sim, assumir, né, quem a gente é, tanto na sociedade quanto dentro de uma organização, que as organizações são reflexos da nossa sociedade. Então, isso é tão urgente, né, essas questões de a gente poder realmente gastar aqui nossos gastos energéticos, né, dentro de um trabalho, da organização, seja para a gente fazer o que a gente foi contratado para fazer e não para esconder quem a gente é,
Porque, por isso que, de verdade, eu acho que quando a gente está falando de diversidade, eu não estou falando só dos grupos minorizados, eu estou falando de todo mundo, porque todo mundo, de alguma forma, já foi rotulado em algum momento da vida. Então, como é que eu faço para que esses assuntos realmente sejam transversais e que a empresa tenha, né, no seu DNA, na sua cultura, realmente uma cultura que realmente pensa em diversidade e inclusão? Veja, como você falou, todo mundo já foi rotulado na vida, né? Tava lembrando um pouco das perguntas da história. Eu comecei, eu saí das aulas do meu pai e fui boticário com 17 anos. E eu fui para auxiliar na parte financeira. Então, quando eu ia atender o pessoal de banco, eles olhavam para mim dizendo, tipo, quem é esse moleque que tá aí? Né? Dá para você chamar o seu Arthur? E eu dizia, mas o Arthur sou eu. Eu falo, não, dá para chamar. Então, tipo, quer dizer, jovem não pode ser, não pode ter direito a ser um bom profissional, né? Ou seja, eu tinha de botar gravata, eu tinha de emprestar óculos da minha irmã para parecer mais velho, tudo isso para poder, né? Também já fiz isso. E tenho diversos exemplos dentro né, da vivência nesse trajetória toda, de coisas que eu vi. Mas sempre para nós, acho que tem um grande valor que para nós é uma coisa muito natural. Eu volto nisso que é muito importante. É muito natural estar aí para nós dentro do grupo. Né? E abraçar questões que nós acreditamos que são diferenciadoras, elas também trazem um gosto muito especial. Como, por exemplo, eu falei na questão do meio ambiente, que a gente abraçou lá em 90, nós criamos depois um modelo onde a gente tem um modelo de investimento social privado. Então, a gente coloca dentro das nossas rubricas de demonstração de resultado, um percentual X da receita líquida que é para ser investido nesses programas que tem a questão da conservação, tem outras questões que nós trabalhamos, para ser feito dessa maneira. E nessa hora, quando a gente fez isso, boa parte dos nossos colaboradores, e inclusive os mais graduados, diziam, não, tá errado esse negócio. Arthur e Miguel, se vocês fazem o seguinte, quando der lucro, vocês separam um pedaço do lucro e faz isso. Deixa a gente livre dessa história. E aí, então, não é isso que a gente, não é essa mensagem que a gente quer passar. A gente quer mostrar que dá para fazer, né, uma organização que pense direito em investir em desenvolvimento de mercado, em questão de lucro, mas também possa abraçar questões relacionadas, né, à questão da sociedade, como, por exemplo, nesse caso, era a questão de sustentabilidade e conservação ambiental. Então, com isso, com um exemplo e com alguns pontos, a gente conseguiu ir transformando isso e as pessoas passaram a entender. Nessa questão de inclusão e diversidade, eu vejo do mesmo jeito, ou seja, as pessoas vão dar importância para onde os líderes olham. Se não for relevante para você, né, ou seja, que está no comando do negócio, dificilmente vai ser relevante para alguém que está embaixo. Então, você tem que dar atenção ao tema. Aí é Miguel, é Arthur, é vice-presidente. A gente tem, porque afinal de contas, quando a gente olha a questão, e como eu já expliquei, a gente pode olhar sobre diversos formatos. Eu sempre gosto de trazer uma visão business da história. Né? Então, se eu olho e falo assim, gente, o consumidor é naturalmente diverso. Podemos começar a história por aí. Então, como que a gente vai olhar para esse consumidor e poder ajustar as coisas dentro de casa? E, obviamente, que aí tem várias coisas. Acho que tem um momento que junta essa questão de como a gente pensa mais a questão de uma execução, por exemplo. Em 2015, 2016, nós fazíamos vários trabalhos com o pessoal de recursos humanos e um deles a gente estava trabalhando quais eram as competências diferenciadoras dos líderes do Grupo Boticário. Que tem que ter todas as outras de mercado, mas quais eram as 4 que seriam diferenciadores daí? E aí eu vou te dar as 4, vou trazer 2 para você. Uma é liderança por visão e propósito, e a outra é liderar na diversidade. Então, o tema, as pessoas para serem bons líderes, para serem considerados bons líderes lá dentro, eles têm que passar por essas 2 competências aí para serem trazidas. E a gente faz a execução disso dentro do Nudeus, não só trazendo o tema, não só comunicando, mas, por exemplo, quando eu pego os grupos da afinidade, como tem com você, quem são os sponsors dos grupos são diretores, que sentam e interagem com as pessoas, e tenho depois todos os níveis representados ali dentro Sim, dos grupos ali para fazer. A Né? alta liderança são os grandes influenciadores, né? Não tenho Isso. dúvida, né? A gente tem dentro daquela área que eu te falei, a área nova que a gente montou para se dedicar a isso, a gente tem um BI de diversidade e inclusão, onde a gente coleta dados. A gente coleta dados de captação, de retenção, de desenvolvimento, de performance e de turnover, para entender se a gente está conseguindo fazer direito as coisas, se tem áreas que não estão fazendo direito, se a gente precisa trazer uma luz diferente para cima disso para entender, ou seja, como qualquer outro negócio da organização, é medido. Eu tenho que medir, eu tenho que Total. E fazer se para fazer. preocupar com a jornada, né, desse Exatamente. colaborador. Porque Exato. muitas vezes o programa de diversidade e inclusão é motivado pela lei de cotas, né? Enfim, quem está nos assistindo, não sei se todos sabem, de conhecimento, que no país tem uma legislação de cotas, né, de contratação para empresas acima de 100 funcionários, contratação de pessoas com deficiência, e muitas empresas começam por aí, né? E depois elas começam a perceber
que a gente tem que ir muito além do que só um cumprimento da legislação, a gente realmente tem que trazer qualidade para esse emprego. E quando eu trago qualidade, quando eu enxergo a Andrea como um colaborador estratégico, produtivo, quando eu enxergo a Andrea além da deficiência dela. Isso ainda é um assunto que eu vejo que anda mais devagar nas organizações, porque eu ainda vejo que poucas pessoas de grupos minorizados estão assumindo cargos estratégicos dentro da organização. Até porque, né, como você bem mencionou, os vieses inconscientes, né, um dos vieses, quando a gente olha para o mercado de trabalho, é recrutar por semelhança, né? Eu só consigo trazer perfis muito parecidos com o meu perfil, né? Então, quando eu enxergo, como é o caso de uma pessoa com deficiência, eu não consigo enxergar, até porque a palavra maior, que você bem colocou, também é oportunidade, né? Então, muitas vezes, né, a gente traz essas pessoas motivadas pela lei de cotas, mas esquece a palavra oportunidade, né? A oportunidade realmente desse colaborador ser produtivo e agregar para o negócio é o que deveria estar em primeiro lugar do que um cumprimento de cota. Porque quando a gente pensa em cumprir cota, a gente está pensando em custo, né? E diversidade, de verdade, é investimento. A gente tem que mudar o mindset. A gente só muda o mindset quando a gente passa por questões, né, que realmente falam da gente com a gente mesmo. Como é que eu posso ser empático se eu, né, não consigo nem aceitar quem eu sou, ou muitas vezes assumir quem eu sou dentro de uma organização? Então, acho que por isso que diversidade é um assunto de todos nós, extrapola questões dessas caixinhas, até porque a caixinha PCD, né, a caixinha de gênero, a caixinha de gerações e assim por diante, são caixinhas que se misturam. A gente tem a interseccionalidade disso. A Andrea, como eu bem coloquei no começo, ela é composta por várias características que me define como ser único. Então, eu acho que a grande mudança de mindset é quando eu começo a enxergar além da característica, que no caso de pessoas com deficiência são mais visíveis. E como é que vocês desconstroem esses rótulos dentro da organização? A gente teve que fazer um trabalho, né? Eu não vou te mentir. A gente, por mais que a gente seja aberto, a gente tem essa questão, eu tenho um grupo muito grande de pessoas que trabalham, que vêm de diferentes experiências, né? E a gente teve que desconstruir. Então, a gente, a gente fez um treinamento bastante profundo de vieses inconscientes para toda a liderança da organização. Depois nós trabalhávamos a questão junto no dia a dia, porque a gente fala muito de nossos valores, nossos propósitos, nossas essências, de como a gente é. A gente traz muito essa questão de como nós somos, né? E como nós somos diversos. E as pessoas têm que entender isso, porque, no fundo, esse tema para mim tem certo e errado, né? Mas em outras questões que as pessoas às vezes não se adequam, eu falo, não tem certo e errado, tem o que é a escolha que a gente faz, o que é bom pra gente. Nesse caso eu acho que tem certo e errado, porque é errado você não pensar dessa maneira mais abrangente que você fala, não, é errado a gente não pensar na questão de só cumprir um número e não trabalhar na questão do desenvolvimento de uma oportunidade para uma pessoa ter uma vida melhor através da completude da carreira, né, que ela traz isso daí, que é sempre uma busca muito grande de todos nós, né, não só pela questão de um conforto financeiro, mas sobretudo porque você traz uma espécie de uma identidade na sociedade, né, ter um trabalho, você poder fomentar, poder pagar suas contas, poder trazer conforto para sua família, nos torna muito, eu diria, nos deixa dignos, né, à frente de várias situações que tem. Então, a gente trabalha muito forte isso, e no fundo a gente é muito duro com as questões que batem nessa trave aí. A gente tem nosso comitê de conduta, a gente tem uma postura bastante dura, tipo, não passa, né? E para as pessoas entenderem o recado de como funciona. Até porque, se você pensar, né, eu trabalho com um ramo, né, cosmético, que já, da largada, já tem uma diversidade muito grande. Né? Ou seja, então, como que eu vou ter dentro do meu time pessoas que vão ficar pré-julgando outra? Sai dessa, né? Já tive. Falei, se for ficar pensando assim, acho que tem que procurar outro lugar para trabalhar, porque aqui a gente não pensa dessa maneira. Eu estou preocupado com a pessoa X, o que ela é, o que ela representa, o que ela quer ser. O que ela faz na parte dela, na intimidade dela, não me diz respeito. Sim. Né? E acho que tem que ter esse olhar. E acho que também tem uma questão importante, porque muitas vezes se fala a questão das cotas, e a gente sempre vê muito esse olhar para essas pessoas, né, com uma questão de limitação. E por que limitação? Porque a gente sempre vai para as médias das coisas. Ah, mas não vai dar para fazer. E que tal não olhar pela média? Que tal olhar pelos pontos fora da curva que essas pessoas trazem para a organização? Onde elas conseguem se destacar de uma maneira muito mais rápida e muito mais eloquente em determinados pontos do que ficar avaliando sobre todos os aspectos lá de uma avaliação tradicional. Porque eu não olho pelo outro lado do desenvolvimento também, né?
Não, e também faz parte, né, da mente de um líder, inclusive, o sair da sua zona de conforto, né? Porque muitas vezes, né, como eu disse, o cérebro sabota a gente, né? Então é muito mais fácil a gente deixar que os nossos vieses como eles estão, né, do que desconstruir eles, né? E começar a partir disso, desse reconhecimento desse viés, construir ações afirmativas, até porque diversidade e inclusão é uma agenda muito positiva dentro de uma organização, né? A gente já sabe que os benefícios, enfim, são enormes, mas mais do que isso é que a gente está falando de pessoas, e um grupo que tem 12 mil funcionários, com certeza a diversidade já existe. Agora, o grande desafio realmente é onde estão e como estão, né? Então, acho que esse olhar é importante, e esse olhar, na verdade, é a grande riqueza, né? E como dar voz, né? Não só a unição, mas como dar voz também para essas pessoas dentro da organização. Que elas possam se expressar, possam contar. Realmente, essa é uma parte muito rica da nossa jornada lá. Né, pela questão de como a gente pode ouvi-las, como a gente pode interagir, o que sai de ideias diferentes disso. E mais do que tudo, eu fico muito orgulhoso do nosso grupo, né, das pessoas que lá trabalham, porque elas constroem um ambiente realmente muito diferenciado. Então, tenho inúmeros exemplos, sejam de pessoas que são dentro da nossa casa, de pessoas que são parceiros de negócio, como por exemplo nossos franqueados, e de consumidores, que eu recebo cartas deles, onde que eles agradecem pela oportunidade de poderem ser quem eles realmente são. Né? Ou seja, Agora, essa acho que é uma das maiores recompensas que a gente tem. não, e é importantíssimo isso, né? E urgente, essas questões. Agora, na corrida, né, da vida, muitas vezes alguns grupos largam na frente, né? A gente sabe que muitos grupos chegam, enfim, na frente de outros, não necessariamente porque tinham a competência ou o mérito de chegar lá, mas porque largaram na frente, porque de alguma forma, a gente fala de grupos minorizados, não é porque são poucas pessoas, é porque de alguma forma esses direitos foram diminuídos com relação às demais, né? Agora, o que fazer com esse nosso privilégio, né? De que forma que a gente pode trazer esse olhar dentro da organização, né? Porque eu gosto muito de uma frase até da Nathalie Klein, né? Um beijo para a Nathalie, uma grande amiga, que fala que o tamanho do nosso privilégio é o tamanho da nossa responsabilidade. Como é que vocês lidam com essas questões dentro do grupo? Para nós, de volta, é uma questão que tudo isso essas questões de grupos menores ou de equidade está muito conectada com a nossa história. Então, e isso eu acho muito bacana de contar, porque não é uma questão que a gente está fazendo agora por uma questão do modismo, ou a questão que saiu uma legislação que eu sou obrigado a cumprir, né, ou porque agora, marqueteiramente, eu deveria me engajar em algumas coisas. A gente faz isso ao longo de 43 anos da nossa história. E muitas das coisas que vieram muito depois da gente ter implementado ações dentro do nosso grupo. Então, para você ter ideia, a gente sempre falou muito da questão de equidade, né? Nossa primeira franqueada foi uma mulher, né, a Laura de Brasília, que ainda é nossa franqueada com as filhas, ela era uma pessoa que trabalhava na embaixada na França e vendia nossos produtos lá dentro. E a gente brincava que era o maior atestado de qualidade que a gente podia ter, né, com toda a facilidade do correio diplomático, que ela conseguia fazer grandes vendas lá, e ela saiu e montou. Então, isso fez com que a gente tivesse, para você ter ideia, hoje mais ou menos 80% das nossas franqueadas, elas são do sexo feminino. Muitos dos maridos que abriram a loja, para você não ficar tomando um chá em casa, vou abrir uma loja para você tomar um chá com as tuas amigas, morderam a língua, largaram seus empregos de multinacional, de executivos e outras coisas para ir trabalhar com suas esposas. Quando eu vou para 96, nós fomos nas primeiras empresas do mundo que lançou um perfume esse gênero, que era o Insensatez. Não sei se você lembra, tipo, uma campanha mega diferente, tal, mas já também com isso, né? Ou seja, com esse olhar de amplitude. E aí posso ir pela história, 99, foi uma das primeiras empresas que implementou o programa de gestante, 2012, benefícios iguais para homens e mulheres, trouxemos uma questão de vamos falar com os homens, que todo mundo fala, mas não é importante, mas é mega importante, porque homens também têm seus problemas, né? Então não é só questão de eles estarem de um lado, eles também têm que ser ouvidos e falar. E assim foi, porque a gente tem um olhar de trazer essas questões voltadas para uma questão de fazer a naturalização desse tema na sociedade. Né? E aí tem uma responsabilidade grande, porque você trabalha isso em vários aspectos do seu negócio. Eu posso trabalhar na forma como eu atraio talento, posso trabalhar na forma como eu me comunico, posso trabalhar na forma como desenvolvo produtos, posso trabalhar nas diversas formas, num atendimento que eu realizo num ponto de venda, onde eu tenho que estar com as pessoas treinadas, entendendo a relevância disso, tenho que envolver mais pessoas. Então, a forma de dar, ela está muito conectada com o nosso jeito de ser, mas sobretudo com um olhar
importante para essa questão do mundo, né? E de volta aqui, nosso pensamento sempre foi, desculpe, eu já falei isso umas 2, 3 vezes, mas é relevante. Nosso pensamento sempre é, eu olho para fora e traduzo para dentro depois, né? Ou seja, eu vejo o que está acontecendo lá fora, com o mercado, e tem que traduzir depois isso em processos, em estruturas, em equipes internas. Então Não, muito, não tem como ser diferente a gente fazer isso daí, né? muito A gente não legal. pode, não dá para achar que a gente vai tomar decisões a partir do nosso umbigo o tempo inteiro, é um dos Não, maiores erros total. que tem. Não, total. Você sabe que ano passado eu estava em Nova York e eu entrei numa loja da Apple e a vendedora que veio me atender era uma vendedora cega, estava com o cão-guia dentro da loja e ainda ela era surda. E ela estava, enfim, fazendo a demonstração do iPhone, do novo iPhone, acho que era o iPhone 11, e, e naquele momento, assim, eu entrei para ver, eu e meu marido, e ela vendia tão bem, ela tinha todos os argumentos, ela mexia tão bem com aquela tecnologia, e que no final a gente saiu não só com um iPhone, a gente saiu com dois Perfeito, iPhones, né? perfeito. E mesmo eu trabalhando com diversidade, inclusão, eu fiquei tão surpresa com tudo aquilo, porque a Kim era o nome dela, eu até fiz um post no meu LinkedIn sobre a Kim, e depois alguns seguidores comentaram que já compraram também nessa loja da Apple em Nova York com a Kim, que ela era uma senhora de mais de 60 anos, né, com múltiplas deficiências, e a Apple, ela podia ter escutado, imagina quantos não, se fosse aqui no nosso país, ela teria escutado, né, e a Apple falou sim, e colocou ela na linha de frente da empresa, né, porque isso também, eu lembro quando eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a trabalhar com algumas empresas que também atendiam o consumidor, e sempre a solicitação era para que não colocasse essas pessoas na linha de frente, porque achavam que, enfim, os clientes não iam querer ser atendidos por pessoas com deficiência. E eu ficava me perguntando, pelo contrário, né? Porque hoje em dia o consumidor ele nos conecta com aquelas modelos, né? Que a gente sabe que não são parecidas com a gente. Eles conectam com histórias reais, né? Então eu acho que a gente está vivendo, não sei se você percebe isso também no negócio de vocês, uma época de inspiradoras digitais, né? A gente não está mais falando, né, de modelos que realmente não representam, né, grande parte da população, de alguma forma. Ou seja, a gente pode ter vários tipos de modelos com vários tipos de corpos. Então, quando a Apple falou sim para Kim, eu acho que foi um grande gol da marca, inclusive, porque realmente, com certeza, a Kim ela deve ser uma das que mais vende lá dentro, porque as pessoas se encantam com isso, né? E quantos rótulos não são quebrados? Porque, olha, ela estava demonstrando um produto, né? E ela utilizava todos os recursos do iPhone, e ela que fez tudo para mim, assim. E eu até cometi uma gafe com ela, né? Mesmo trabalhando com o assunto, que eu falei para ela, então agora vamos escolher a cor da caixinha, qual que você sugere, né? Então, isso também, né, são questões que a gente tem que ser natural, né? A gente tem que normalizar essas questões, né, dentro das organizações também. Perfeito, eu tenho esse no campo do atendimento, como você falou, geralmente é um campo que você, né, tem um pouco, as pessoas têm muito tabus em colocar isso daí. Nós temos, né, temos feito um trabalho de inserção contínuo, não é fácil, vou confessar, né, requer treinamento, requer preparar os times. A gente tem, eu tô tentando me lembrar agora em qual unidade federativa que a gente tem, dentro do grupo a gente tem lojas próprias também, né, fora trabalho com os franqueados, a gente tem lojas próprias, e aí a gente tem um trabalho muito bacana de inclusão e diversidade. A gente tem uma consultora, acho que é no Rio de Janeiro, se não me engano, que ela é deficiente visual, mas ela é uma das melhores vendedoras que eu tenho na loja, que veio, né, ela consegue se adaptar, consegue se mexer lá e sempre tem uma menina que pode, né, ajudá-la em alguma coisa, então as clientes vão e procuram por ela. Se eu vou aqui em Curitiba, que tem um shopping chamado de Pátio Batel, que é um shopping de alto luxo, a gente tem aqui um conceito diferente de loja, chama-se Boticário Lab, é tipo uma flagship. Quando você for entrar lá, você é recepcionada pela Miriam. A Miriam é uma moça que tem síndrome de Down. Tá? Ela tá lá e ela é a recepcionista da loja. Ela pega você, pergunta o que você quer, tal, e encaminha a pessoa correta para fazer o atendimento. E o mais bacana não é só ver a Miriam, não é só ver a Miriam lá, é ver a Miriam descrever que ela tem uma vida normal, que ela se acorda de manhã, ela se maquia com prazer todo dia para ficar bonita, que ela pega a condução para o trabalho dela, que ela pode dar conta dos filhos dela também. Ou seja, Não, e com a certeza jornada a Miriam, completa. ela também gosta de maquiagem, ela se maquia, porque eu já escutei, inclusive, de empresas, né, que lidam com essas questões de, enfim, para mulheres, mas eu não vou colocar uma modelo cega porque ela não se maquia, para que ela se maquia, né? Esse tipo de viés, de pensamento, né, ele tem que ser desconstruído, né? E Porque aí tem
Desculpa, fala, que eu me Não, e empolgo com por o que que tema. ela não pode se maquiar, né? Por que não, né? Deixa eu te contar uma historinha, então, né? Ou seja, a gente tem, né, num shopping em São Paulo, a gente teve há muitos anos atrás, a gente criou um projeto até com o nome chamado Daniela, né? Que era o nome dessa cliente. Ela era uma deficiente visual e ela foi acompanhando a irmã para a loja, né? E aí estava uma consultora nossa atendendo a irmã dela e uma outra consultora quis atender a Daniela. Primeira coisa foi um choque, Daniela, porque ela falou, como alguém está falando comigo? Alguém me enxergou aqui, porque eu tô, né, eu tô de pendurado aqui na minha irmã e tal, né, então me enxergaram aqui, quer dizer, negócio, e ela falou, eu queria, não quer ver nada, um produto de maquiagem, ela falou, imagina, eu nunca vou conseguir, a menina sentou ela na cadeira, pegou e falou, vamos pegar esse produto aqui e tal, pega a massa do rosto, ela saiu maquiada da loja, ela, nossa, ela era mais miudinha, assim, eu imagino, né, pela tantas vezes essa história, que quando ela saiu da loja, ela devia ter saído com 2 metros de altura, que, né, cheia, assim. Claro. 2 dias depois, eu tive o marido dela vindo até a loja, que ele queria saber, eu achei que quem era a pessoa, o que tinham feito para a mulher dele, para ela ter mudado tanto nesses 2 dias e tá tão empoderado, tá tão feliz e autoconfiante dentro disso. Então, você vê como você pode mudar a vida das pessoas. É você dar, né, o tratamento correto, dar a visão correta, dar a atenção correta para os temas lá e, como você falou, ver as pessoas como uma pessoa independente de qualquer tipo de limitação que tenha. Por que eu não posso ensinar, então, uma pessoa com deficiência visual a se maquiar? Porque ela não vai ver? Ela não precisa ver, ela sente. Não, muitas vezes falam para mim, você é uma cadeirante bonita. Claro. Né? Graças a Deus. Não, mas tipo, eu sou uma cadeirante bonita, né? Então, O assim, aditivo cadeirante vem dos qual é outros, o né? padrão, né? Qual é o estereótipo que a Sim, gente tem, né? isso. E com esses estereótipos vem esses julgamentos, vêm os rótulos, né? Então, quantos padrões a gente tem que quebrar no nosso cérebro, serem desconstruídos mesmo, para que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Afinal de contas, qual é a sociedade que a gente quer? Né? A sociedade que caibam, né, todas as pessoas, né? Enfim, tem uma sociedade que é pensada para todos, mas eu só consigo ter uma sociedade justa quando eu levo, sim, as questões, né, que são específicas de cada grupo, né? Então, as pessoas com deficiência, a gente tem que levar em conta as questões de acessibilidade física, tecnológica, né? E como é que o grupo está se adequando nessas questões até de tecnologia? Porque a tecnologia, ela trouxe muita independência, né? Eu sou uma pessoa que, assim, sem as tecnologias, a minha limitação seria muito maior, né? Porque, inclusive, eu costumo falar que o que potencializa a minha deficiência, minha deficiência, é a cidade, por exemplo, onde eu moro, a cidade de São Paulo, que é completamente inacessível, né? Se eu vivesse numa cidade, né, como alguns exemplos de cidades do Canadá, como a Flórida, que são cidades projetadas para todos, o meu ir e vir, né, ele é garantido. Aqui no nosso país, esse ir e vir não é garantido. Mas a acessibilidade é muito mais do que questões de estrutura física, né? São acessibilidade de comunicação, de tecnologia, né? Como é que o grupo tem se preparado para essas questões? Veja, a gente tem um lado interno, né? Como a gente pode, então, ajudar nossos colaboradores a passar por esse gap que tem. Então, obviamente, que eu tenho o ambiente de acessibilidade, tem a questão das ferramentas adequadas e o próprio softwares específicos que são, né, alocados para as diferentes necessidades para que as pessoas possam estar desenvolvendo seu trabalho. Quando eu vou para frente de consumidor, eu tenho uma questão, por exemplo, voltada às plataformas tecnológicas, né? Principalmente o comércio eletrônico. Aí tem uma série de adequações já, né? Ou seja, não é e há muito tempo, né, ferramentas no site para auxiliar usuários com algum tipo de limitação de navegação na plataforma. Então, a gente tem questões com visualização com mais alto contraste, ampliação de fonte, inversão de cores, aí são para daltônicos ou para pessoas que têm deficiência visual, tem questão de leitura em Libra, né? Eu tenho produtos na lojas que tem os selos também em libras para quando são embalagens semelhantes para que eles possam entender. Tem o treinamento, perdão, que é dado para o time de venda. É todo um pacote, né? Não adianta fazer só uma perninha, porque de volta a inclusão como um todo. Sim, é Né? todo um conhecimento também, né? Tem que O fazer com que essa pessoa conhecimento. conhecimento e que a pessoa se sinta acolhida em 100% também. Porque não dá pra fazer um negócio, então tudo bem, resolvi aqui, bota aqui o caso falou, né, bota aqui a rampa e tá tudo resolvido. Não é só isso. E o resto das condições?
tem que fazer. Então a gente tem que olhar. Então a gente se prepara bem, a gente tenta entender isso e buscar as melhores condições, tanto dentro quanto fora, para poder fazer, seja em loja, seja em plataforma, porque a questão da digitalização é um desafio a ser vencido dentro disso. Quando se fala em redes sociais, né, como cada vez mais a gente vai incluir as pessoas nas redes sociais, porque não dá para deixar de fora. Né, são mínimo burrice, são 50 milhões de pessoas aí que você vai deixar de fora e tá tendo uma conversa bacana com você. Sim, a gente tem que pensar também, por isso, em diversidade como estratégia de negócios, né? A partir do momento que uma loja do grupo, né, ou a Beleza na Web, que é um outro negócio de vocês, que, aliás, eu sou consumidora, tá? Toda semana praticamente chega alguma coisa do Beleza da Web aqui, sou super fácil, super bem atendida, adoro mesmo. Mas é isso, é realmente contemplar, né, todas as formas, né, e de tipos de pessoas que podem vir a consumir no negócio de vocês. O que para você, né, quais são os benefícios de uma empresa inclusiva? Acho que não foge muito do que a gente falou, André. Acho que tem, se eu quiser olhar para o lado de fora, uma coisa eu posso falar para você em reputação, que é sempre bom, tal, e que ajuda a construir imagem, sem dúvida nenhuma. Mas o benefício para mim da empresa inclusiva é poder ter uma empresa que represente, né, e possa entender, não só represente, possa entender o mercado em que a gente atua. Né? Eu bato muito na tecla de business, sou chato com isso, né? Ou seja, porque tem viés assistencialistas, mas eu prefiro sempre olhar pelo lado do negócio. A gente faz porque é bom para o negócio, porque é bom para as pessoas que estão no negócio como um todo. Então eu tenho essa representatividade ampla, tenho a questão das alavancas de conhecimento, tenho uma questão de gestão de risco embarcada, tenho criatividade trazida, tenho diferentes cérebros pensando e interagindo com suas limitações e sua criatividade. E tudo isso faz com que a gente seja uma empresa muito mais gostosa de se trabalhar. Né? Ou seja, aí eu vou para o que não é tão tangível, o ambiente que a gente tem, as pessoas podendo ser quem elas são, né, sem ter esse negócio de ficar escondendo ou se sentindo minorizada por algum momento, que as pessoas entendam que esse ambiente agradável, uma empresa que tem propósito, que elas possam confiar e fazer, é fantástico. É fantástico sob o ponto de vista da gente poder colocar o enorme número de horas que todos nós colocamos todos os dias no trabalho, e é fantástico sob o ponto de vista de poder atrair pessoas que tenham essa cabeça, que queiram construir uma sociedade melhor. Né? Então, essa é a grande chamada. Função técnica você vai aprender. Posso te ensinar a função técnica. Né? A questão, eu quero saber quais são os seus valores, que pensamento você tem com relação, né, ao mundo que a gente vive, para que a gente possa fazer junto as coisas. Não, com certeza, maravilhoso, assim, realmente inspirador, né, ter um líder, né, de uma empresa onde realmente pensa, né, nas questões de diversidade, que um time diverso e plural é um time vencedor, né, é um time que contempla aí todos, né, todos nós se sentimos representados dessa forma, e é importante a gente também colocar, né, enfim, acho que vocês também têm isso muito, os grupos de afinidades vão trazendo melhorias e sempre trazer conhecimento, e a forma de comunicação também, ela pode estar muito embasada na empatia, né, que Sim. como a gente comunica diversidade e inclusão também. Então, por exemplo, eu lembro que antigamente as cozinhas, né, tinham nomes de mulheres, né, e isso veio uma campanha, não estou me lembrando de qual era a empresa, mas que tirou essa questão de cozinha Cláudia, cozinha Andréia, né, e outro dia mesmo eu estava numa reunião, numa empresa, e, enfim, eu estava sendo apresentada para as pessoas que compunham a reunião, e aí começou, né, esse aqui é o Fernando, esse aqui é o Gederson, essa é a Maria, esse é o PCD, esse é o... Aí eu falei, não, calma, né? Então, isso mostra ainda que esses assuntos têm que ser tratados nas grandes organizações de uma forma mais madura, porque os dias atuais, né, a gente não permite mais, né, que a pessoa seja rotulada e dessa forma, inclusive, né? Então, por isso que eu falo tanto que eu não gosto da sigla PCD, né? Porque eu acho que a gente, quando a gente fala da sigla PCD, a gente esquece que o P vem antes do D, né? Então, esquece que a Andréia, né, é muito mais do que só a cadeira de rodas, né? Então, essa composição dessas características, enfim, né, que eu falei que me torna única. Então, quando a gente começa, assim, a enxergar a pessoa, né, e a deficiência, né, enfim, também vem junto, mas não como uma característica principal, a gente começa a ter um programa de diversidade que realmente pensa muito além de qualquer tipo de cota e começa a fazer ações afirmativas. E eu gosto muito de empresas que comunicam isso, né? Então,
da porta para dentro, mas também da porta para fora, né? A gente tem que ter esses dois lados também, de uma forma mais madura, porque vocês, como organização, têm uma missão muito grande, porque muitos dos nossos vieses vão sendo imputados, inclusive, por questões que a gente vê em propagandas, né, nas revistas que a gente lê, né? Uma vez eu apareci numa revista que é super importante, de grande circulação, que começava: Andréia vive apesar de sua deficiência. Né? Eu vivo com a minha deficiência, né? E vivo muito bem, né? Porque a deficiência, de verdade, Arthur, ela me trouxe o meu propósito de vida, né? Eu sou muito feliz, né? Ela realmente não me limitou, mas muitas vezes a sociedade queria me puxar para a caixinha, né? Que é destinada às pessoas com deficiência, e eu não aceitei. Então, eu falo que eu fui a rebelde da manada mesmo, né? Eu sou e quero ser dona do meu destino e protagonista da minha própria história. E eu acho que uma organização, né, com esse olhar inclusivo, é uma organização que possibilita isso aos seus colaboradores. Sem dúvida nenhuma. Acho que, para você ter ideia, tipo, uma das maiores alegrias de alguns dos nossos colaboradores era eles poderem colocar o nome que eles queriam ser chamados, né, no crachá, ao invés do nome que vieram de batismo. Uma coisa tão Sim, simples o quanto nome essa. social. Isso, para a pessoa, é uma coisa assim, bárbara. E aí você fala essa questão da comunicação, né? Nós fazemos isso, né? Ou seja, a gente tem um olhar, porque a gente, para a comunicação, bastante importante, porque nós entendemos que o papel de uma empresa, de uma marca, ela tem um papel de ajudar a contribuir no processo de evolução da sociedade. É o que a gente acredita dentro disso. Então, não seria diferente, por exemplo, quando a gente lançou, não só com comunicação, a gente lançou uma marca, que era Quem Disse Berenice, né, que a gente lançou em 2012, que falava das quebras, dos tabus, da libertação da mulher. Tipo, quem disse que eu não posso fazer isso, né? Ou seja, que a eliminação dos estereótipos que existiam para elas poderem serem elas mesmas. E, obviamente, que na questão da comunicação, a gente faz isso, a gente aborda temas que foram clássicos aí da história da propaganda, né? Ou seja, 2015 teve aquela famosa comunicação do Dia dos Namorados, né? Não, foi brilhante aquilo. Conta um pouco dessa propaganda, foi muito legal. Mas sabe o que é interessante? Todo mundo lembra dessa, né? Mas a gente já faz isso desde o final de 2013. A gente elegia temas que eram altamente relevantes para a sociedade, que eram temas espinhosos, mas que a gente tratando com muita delicadeza, muito carinho, a gente trazia o tema para cima da mesa, botava a luz para resolver. Então, eu senti muito mais frio na barriga de fazer uma campanha de Natal. A gente falava do Natal com pais separados para uma criança, do que essa campanha que a gente fez de todas as formas de amor, para você ter ideia. Né? Ou seja, então a gente já vinha trazendo, a gente trabalhava com questão de natais com pais separados, a questão de paternidade e maternidade não biológica, questão voltada à raça, né? Fomos uma das primeiras empresas que fez uma comunicação, uma propaganda inteira com raça, com pessoas da raça negra no Brasil, e todo mundo dizia, mas gente, é mais de 50% da população, Katsu. Qual é esse problema de ser, a gente não se tocava, de volta, que para nós é normal, não se tocava tanto. E essa foi super interessante, porque o que acontece? A gente estava vendo sistemas e foi bem em 2015, eu casei com a Karine em 2015, e aí eu tinha prometido para ela que a gente ia sair de lua de mel, e a gente casou em maio, né, que eu não ia olhar para o celular durante um mês, dentro dessa história. E a gente veio num caminho no desenvolvimento disso. Eu tinha feito uma troca importante no nosso time, tinha trazido pessoas novas para ocupar cadeiras novas lá, e então quando acontece isso, interinamente eu respondo pelas áreas, quando eu faço dessa maneira, e eu estava respondendo pela cadeira de marketing, e a gente avaliou que era o momento de fazer aquela comunicação de extremo bom gosto, ou seja, não tinha nenhum desrespeito, não tinha nada, né? Mas aí, quando a gente montou tudo lá, chegou a equipe nova, eles olharam e falaram assim, Arthur, acho que é meio polêmico, não dá para a gente trocar? Eu falei, não, nós vamos encarar isso daqui, né? Vamos encarar, porque... E, na verdade, posso dizer que fiquei tranquilo, até porque era a campanha para o Dia dos Namorados, que entraria no final de maio, e antes do meu casamento, quando estava aqui no Brasil ainda, na Cidade de Mel, tinha tido uma capa de exame, que era as pessoas saindo do armário, né? O tema virou popular. A gente teve um beijo na novela das 8 da Fernanda Montenegro com a Natália Timber. Eu falei, então beleza, tô relaxado, né? Não... E aí, vamos trocar? Eu falei, não, vamos ficar. E foi isso. Deixei, arrumei tudo, né, casei, fui pela lua de mel. Eis que começa a propaganda, começa um bombardeio na gente, né, de alguns grupos homofóbicos, não sei o que lá, dizendo que era uma falta de respeito, que a gente estava quebrando valores.
E na hora que eu bati o olho, eu falei, Karina, você me desculpa, mas eu não vou quebrar a promessa, vou ter que trabalhar um pouquinho aqui nesse negócio. E comecei a ver aí, no primeiro dia eu tinha 49 mil dislikes no negócio. E falei, fiz besteira. Né? Na minha primeiro momento, falei, cara, fiz um negócio totalmente errado, será que, como que eu vou me retratar? Mas falei, analisando, falei, não tá errado, o que a gente fez de errado esse negócio? E aí a gente começou a ver a sociedade se movimentar, a gente se posicionou também, e o dia seguinte já não tinha 49 mil, tinha 49 mil dislikes com 150 mil likes. A sociedade comprou isso daí, entendeu o propósito, que era, na verdade, não é um tema ativista de novo, é um tema sempre de jogar uma luz sobre um tema delicado e trazer ele, porque a vida é assim, todo mundo tem, né, amigos e familiares e pessoas que convivem isso daí, e aí tocou. Só que no meio quando estava esse bombardeio, uma das pessoas da minha equipe ligou de novo e falou, putz, Arthur, será que vamos tirar fora? Eu falei, não vamos tirar fora. Eu já falei para você que não ia tirar e não vou tirar agora, porque não faz sentido. Nós não estamos fazendo nada de errado com relação a isso daí. E foi um buzz enorme da marca. Ganhamos muito mais adeptos do que haters dentro disso. Óbvio que tem pessoas que falavam para mim, não vou mais consumir produto da sua marca. Tal. Eu falava, tá bom, o que eu posso fazer, né? Não, inclusive eu tenho muito. Quando você evoluir, a gente conversa de volta. Exato, né? Várias vezes em reuniões de trabalho, né? Quando eu vou acompanhada, enfim, do meu marido, que é meu sócio, tem pessoas que ainda se incomodam de eu tocar a reunião, né? Então, absurdo. Esses vieses têm que ser quebrados. A gente só quebra convivendo, né? Tendo a oportunidade de conviver com pessoas diferentes de nós, né? E trazem histórias de vidas diferentes. E essa é a parte rica, né? Você poder trazer isso para um olhar maior. Então, eu acho que as marcas têm um papel muito grande. Tipo, a gente tem feito isso daí, temos feito vários movimentos, e às vezes com coisas simples, né? Tem a comunicação que todo mundo vê no horário nobre, né? Mas tem outras coisas, tipo, quando a gente falando, por exemplo, da equidade, a gente fez uma ação que chamava assim, com você eu jogo melhor. O que era isso? Era na Copa do Mundo de Futebol Feminina. A gente resolveu parar a empresa também para assistir os jogos femininos de futebol da Copa do Mundo, assim como a gente faz com o masculino. Negócio super simples, mas a mensagem era importante. O que ficava para as pessoas importante. E nessa ONU nós conseguimos ter adesão de 150 empresas conosco a fazer esse movimento com você eu jogo melhor. E cada vez eu vejo que as empresas estão se aproximando, estão se dando as mãos para que a gente possa ter melhores condições na sociedade. Ou seja, que a gente tem lá com 6, 7 empresas, a gente tem uma aliança contra estereótipos na comunicação, tem outros grupos que estão sendo formados, ou seja, as empresas estão se dando conta que elas têm um papel, sim, na evolução desse mundo. Né, e que total. Elas fazendo de forma conjunta, a gente tem uma chance melhor de sucesso. Arthur, já estão aqui falando que a gente tem 2 minutos. Ok. Então eu adorei conversar com você. Gente, que inspiração. Que bom que você topou essa oportunidade para mim, para você, de a gente conversar e a gente contar um pouco das nossas dores, das nossas vontades e de como a gente realmente está fazendo para que esse mundo seja pensado para todos. Eu acredito realmente numa frase que eu escutei num musical da Broadway, né, que chama Kinky Boots, que fala: você muda o mundo quando você muda a sua mente. Eu queria que você deixasse, enfim, uma mensagem final para a gente se despedir. Queria agradecer as pessoas que estão aqui com a gente. Não deu, inclusive, para subir tantas perguntas, mas obrigada. Obrigado a você mais uma vez pelo convite. É um tema altamente relevante que eu tenho um prazer enorme em conversar. Porque, de volta, não é uma batalha individual. Isso daqui é um engajamento coletivo que a gente precisa. Quanto mais gente a gente tiver com entendimento do que precisa ser feito, e mais do que isso, entendimento com ação, precisamos de atitude das pessoas com relação a isso, eu não tenho dúvida que a gente vai estar deixando cada vez um mundo melhor para os nossos filhos pela frente, aí corrigindo várias das coisas que precisam ser acertadas aqui, nesse momento aqui. Né? Então, é um prazer enorme poder conversar e levar um pouquinho, né, da tua experiência de vida, que é belíssima, e também para todas as pessoas que estão nos assistindo. Obrigada, gente. Foi um prazer, um beijo. Eu me despeço em um tchau em Libras e até uma próxima, gente. Obrigadão.